pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar nesse vídeo a respeito da linguagem corporal, também conhecida como comunicação não verbal. Existem vários estudos, várias pesquisas, algumas mais sérias, outras nem tanto, é bem verdade, mas a maioria delas apontam que há uma necessidade em ter congruência, coerência entre aquilo que falamos e como falamos. E é justamente a respeito disso que nós vamos conversar agora. Vejam vocês, as nossas emoções, elas podem muito bem estar camufladas na nossa comunicação verbal, naquilo que expressamos através da nossa fala. Porém, dizem esses estudos que citei anteriormente, que jamais essas emoções podem ser escondidas pela nossa postura e pelo nosso tom de voz. Assim sendo, é bom trazermos as reflexões de um estudioso chamado Albert Mehrabian, que é um professor emérito da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. E ele afirma o seguinte, que a nossa expressão corporal, a nossa linguagem corporal, ela pode transmitir, e isso nós sabemos, obviamente, até empiricamente é fácil descobrirmos, que o nosso corpo, ele pode expressar sensações e sentimentos de poder, liderança, conformismo, harmonia, mentira, verdade, timidez, segurança, insegurança e outros elementos e outros aspectos que nós poderíamos ficar aqui horas e horas enumerando. As nossas palavras, elas possuem um poder fundamental. É claro, palavras são a expressão daquilo que nós queremos passar para as pessoas. Nós nos comunicamos, e aí, é claro, eu estou falando de uma comunicação presencial. Nós nos comunicamos por palavras, mas não somente por elas. Nós comunicamos palavras e comunicamos aquilo que é falado sem palavras, a comunicação do corpo, a linguagem corporal. Neste sentido, o que eu falo para vocês no nosso vídeo é de que nós precisamos harmonizar 3 elementos fundamentais. O que nós falamos, que são as palavras, como nós falamos, que é justamente o tom de voz, a expressão da nossa voz, a entonação vocal e como o nosso corpo fala aquilo que as nossas palavras verbalizaram. Portanto, esses 3 elementos, meus amigos, precisam estar em harmonia para que o que eu fale e o que o meu corpo expresse digam exatamente a mesma coisa. É por isso, e aqui, antes de concluir, apenas citando um exemplo, existem pessoas que vão falar em público ou conduzir uma simples reunião e sua postura corporal não condiz com uma alegria em estar naquele ambiente, em falar para aquelas pessoas. Por exemplo, quando os nossos ombros ficam curvados para frente, o que isso pode dizer? O que isso pode significar? Que nós estamos para baixo, deprimidos, tristes, preocupados. Veja, o ombro para baixo, o horizonte do olhar é para onde? Para baixo também. Então veja, se eu quero passar otimismo para a minha equipe, se eu sou uma gestora, um gestor de equipes, se eu sou um coordenador, presidente de uma organização, e eu quero levar as pessoas, pela minha liderança, a fazer aquilo que eu creio que é correto, eu preciso pelo menos erguer os ombros. É o primeiro passo. Ombros decaídos. Como que eu vou confiar em alguém? Como que eu vou acreditar numa motivação, num entusiasmo? Entusiasmo é uma palavra que vem do grego, que significa ter Deus dentro de si. Como que eu vou acreditar que esta pessoa de ombros caídos é digna de confiança? Então, a postura corporal é fundamental, meus amigos. O que nós falamos,
como falamos e como o nosso corpo se comporta. Entre em contato conosco. Abaixo nesse vídeo existe o nosso site www.vocepodefalarempúblico.com.br e também os nossos contatos telefônicos. Ligue ou entre em contato pelo site e agende uma sessão experimental, inclusive gratuita. Grande abraço!